Recentemente, o criador de conteúdo Felca, eu já acompanhava ele há um tempo, né, mas muita gente está conhecendo ele agora. Ele fez uma publicação no canal do YouTube falando sobre um tema polêmico relacionado à adultização. E isso me lembrou de vários temas que eu já trabalhei na literatura ou até com filmes mesmo que eu já vi relacionados a isso. E hoje eu gostaria de trazer aqui meus 2 centavos de colaboração com relação a esse tema que é muito importante, poucas pessoas falam e quando se fala é um assunto muito abafado. Mas antes da gente falar sobre isso, gente, é um tema polêmico, é bom ressaltar isso, né? Quem é um pouquinho mais sensível talvez não goste muito desse tipo de assunto. Mas deixa aí o seu like para ajudar a entregar o vídeo, que eu garanto que vai ser legal vocês acompanharem, porque eu vou falar um pouquinho sobre literatura e cinema relacionado a esse tema. Bom, no vídeo do Felca, ele fala sobre adultização e essa questão de como a indústria trata as crianças, tentando fazer com que elas se tornem adultas fora da época, né? E eu já acho isso estranho há muito tempo. Acredito que até desde a minha infância, porque eu via programas de televisão que tinha crianças dançando com roupinhas muito curtinhas e a câmera focalizava bem as partes das crianças, né? E eu sempre achei isso extremamente estranho. E nunca entendi por que que a mídia não fala sobre isso, por que que a mídia trata isso com normalidade. E sempre vou achar isso muito estranho quando eu ver crianças dançando musiquinhas do TikTok sendo muito vulgarizadas. E principalmente, gente, quando se fala de funk. Porque no funk tem muito menor de 14 anos que faz danças e participam de shows, né, proibidões. E não só com relação à criança, tá? Até a vulgarização da mulher, que se fala tanto, né, de objetificar o corpo da mulher, mas no funk tá tudo bem, tá tudo certo, ninguém liga. Mas com relação ao tema que eu gosto de trazer aqui pro canal, que eu gosto de trabalhar, não é um vídeo que tá roteirizado, tá, gente? Eu só tô falando o que tá vindo na minha mente. Então eu gostaria de falar com vocês sobre 2 obras que eu vi recentemente. A primeira é uma obra de literatura e uma outra é um filme que é muito importante vocês verem porque ele é um filme que ele aborda esses assuntos, ele também expõe coisas que às vezes a gente nem imagina, nem acredita, acha que é teoria da conspiração. E não é, gente. Tá diante dos nossos olhos. Recentemente eu ouvi falar sobre a Ilha de Marajó. Na verdade é um tema antigo, mas tá sendo falado de novo atualmente por causa desses temas. E quem não conhece um pouco da história da Ilha de Marajó, as crianças lá, elas se vendem por 4, 5 reais. É uma comunidade muito pobre. Então, assim, antes de eu fazer esse vídeo, eu tive que me preparar, porque foi uma coisa, assim, pesada, muito pesada. E uma obra que eu gostaria de falar com vocês sobre o tema que fala sobre abuso infantil é Deus Ajude Essa Criança, que é um livro que eu li no mestrado, enquanto estou fazendo mestrado. Foi um livro que eu acabei de ler, bem recente. Eu acabei tendo que ler ele 2 vezes para fazer um trabalho. Cheguei não dando nada por ele, mas é um ótimo livro, tá? Tanto é que a escritora, Toni Morrison, ela é uma escritora norte-americana e ela já ganhou o prêmio Nobel, né? E ela é uma ótima escritora. Não conhecia ela, conheci por causa desse livro. E é um livro que trata sobre diversas questões de abuso infantil, tanto com menino quanto com menina. É um livro um pouco pesado, ele não mostra nada, ele não mostra no sentido de narrar, né? Ele não narra nada muito pesado, mas ele tem aquela atmosfera, sabe, um pouco mais pesada. Dá pra um público no geral ler, porque como ele não narra coisas pesadas, né? Ele não é um livro realista no sentido daquele tipo de literatura realista, né? Então não é tão pesado nesse sentido, mas você entende, né? Você sabe que todas aquelas histórias narradas nesse livro são relacionadas a abuso infantil e até assassinato. Então, como eu falei, não é um livro pesado, é um livro exatamente para mostrar, escancarar, porque a arte, ela também é importante por isso, né? Ela nos alerta com questões que acontecem, né? E é um livro muito bom, recomendo que vocês leiam. É um livro curto, acho que tem no máximo 150 páginas. Então, eu terminei ele em 4 horinhas só. 4 horinhas parei, sentei, foi rapidinho de ler. Porque é uma linguagem bem tranquila de ler, bem fluido. Você não tem muita dificuldade, não é um livro, assim, muito complicado de você entender. Tem até uma parte lá
que ele fala sobre a infância de uma menina, né, que ela era vendida pela própria mãe pra prosti, né? E tem casos também de um rapaz que ele sumiu, não, um garotinho que sumiu e depois ele é encontrado na verdade, o corpo dele é encontrado, né, já morto. E quem fazia isso fazia, né, coisas com a criança e depois matava. Enfim, tem uns temas mais polêmicos, mas é um livro muito importante de ser lido, gente. É muito bom que vocês leiam esse livro, porque é importante vocês saberem esse tipo de história também, né? E prestigiar o autor que, querendo ou não, tá aí dando sua colaboração pro mundo pra falar desses temas. E um filme que eu assisti na época, na estreia, se eu não me engano, foi O Som da Liberdade. Até hoje não entendo por que esse filme foi tão abafado e as pessoas não falam sobre ele. E tem muita gente criticando ele, sendo que ele é baseado em fatos reais. E ele mostra cenas de crianças sendo sequestradas pro tráfico infantil. O filme não mostra nada, tá? Mas é um filme tão pesado que eu fui com uma amiga minha e ela não conseguiu assistir o filme. Ela ficou o tempo inteiro mexendo no celular e ela só de ouvindo já tava dando agonia. Ela não conseguiu olhar pro filme durante o tempo, né? A partir de 5 minutos que começou o filme, ela já não conseguia mais olhar e assistir o filme, porque é um tema pesado. Quem não tem estômago não consegue assistir. E é aquele filme que você chora, aquele filme triste, mas que é importante. E depois que eu assisti aquele filme, eu fiquei super cri-cri, gente. Agora, até andando com as crianças na rua, eu fico segurando elas com força no braço. Elas acham que eu sou louca, né? Mas não. Porque conta casos de crianças que estavam passeando com os pais e são pegas e somem, ninguém nunca mais acha. Isso na América do Sul e até na América do Norte, né? Fala sobre esses temas na América no como um todo. É um tema, assim, que é importante que vocês assistam. O Som da Liberdade é um filme muito bom. Eu não sei por que as pessoas criticaram tanto. Como crítica de cinema, é claro que ele tem alguns defeitos, ele às vezes é muito apelativo, porque é um filme, né? Então o filme tem que ir pra espetacularização. Mas, enfim, como eu já falei várias vezes, gente, assistam. É importante ser assistido, é importante debater esse assunto. Então eu quis fazer esse vídeo aqui pro canal para dar essas duas indicações. Tanto um livro que eu poderia dizer que seria um livro mais focado no público de esquerda e um filme que é mais focado pro público de direita. Não sei por quê, tá, gente? Porque o tema não tem nada a ver com política. O tema é um tema universal e muito importante de ser falado, visto, debatido e observado. E observado é o principal, porque muita gente finge que isso não acontece, que não, aqui perto de mim não tem esses casos, não. Gente, escutem as crianças. Até que se você não for pai ou se você não for mãe, escute as crianças que estão perto de você. Não achem que assunto de criança é bobagem. Preste atenção no que elas estão falando. Se vocês acham que as crianças são muito criativas, inventam muitas histórias, investiguem, né? Investiguem o que as crianças estão falando. E com relação a esse tema também, de investigar o que as crianças estão falando, eu vou trazer mais um terceiro filme que eu me lembrei agora falando, que é A Caça, que ele é um filme que trata sobre essas questões infantis, só que numa outra perspectiva, de crianças que acusaram uma pessoa injustamente. Nesse filme, o cara, ele sofre sem ter nenhuma... Só porque a criança falou, né? Ele sofre o filme inteiro, preconceito, é preso e tudo mais, sendo que ele não fez nada com aquela criança. Então também é um tema muito bom. Assistam A Caça, também um filme filmaço, filmaço mesmo. E eu fiz um paralelo até numa apresentação da faculdade, falando sobre A Caça com Deus Ajude Essa Criança. Porque em Deus Ajude Essa Criança, a protagonista, ela é tão traumatizada que ela acusa uma professora da escola injustamente de abuso infantil, sendo que a professora não tinha feito nada. E a professora fica anos da vida dela presa sem ter feito nada. E na casa isso também acontece. O professor de educação infantil, ele é acusado injustamente, sendo que ele não fez nada. Então são temas importantes pra gente debater, pra gente observar e pra gente não ficar, né, de olhos fechados com relação a esse assunto. Não consumam conteúdo infantil na internet, gente. Eu acho isso, assim, infantil no sentido de adultizar, né, e trazer certos temas que não são legais para crianças, né? Crianças fazendo dancinhas, crianças fazendo coisas muito sexualizadas, né? Não consumam, denunciem. E as plataformas também, elas têm que começar a aceitar esse tipo de denúncia, porque elas não aceitam. É uma indústria, gente, maldita, me perdoem pela palavra,
mas tem muita gente grande envolvida nisso e eles fingem que nada disso acontece de propósito, porque isso rende muito dinheiro para eles. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. E, como eu sempre lembro, não esqueçam daquele like, de deixar o seu comentário com relação a esse tema e de se inscrever no canal se você for novo ou nova por aqui, que toda semana eu trago conteúdos relacionados ao universo geek. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.